Quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 29, segundo Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 11. Segundo Crônicas 29, de 1 a 11. Gostaria de compartilhar com você nesta manhã sobre o tema Um Plano Maior. Um Plano Maior. Aproveitando esse momento de consagração de vidas, de CD, de trabalho, de ministério, consagração de vidas que aqui estão nesta manhã, quero compartilhar então, baseado nesse texto, 2 Crônicas 29, de 1 a 11. Por gentileza, compartilhe aí a sua Bíblia com quem não tem. Você que não tem, chega mais perto de quem tem, para que todos tenham acesso à palavra de Deus nesse momento. Diz assim então a palavra do Senhor: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhes deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor nosso Deus, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, versículo 11, preste atenção. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu só quero te louvar, te agradecer, te bendizer por esta manhã, Pai, por tudo que já vimos e ouvimos, pela Tua palavra que já foi anunciada. Obrigado, meu Deus, pelas leituras bíblicas, pelas orações, pelo sentimento de gratidão que está em nosso coração. Nesta manhã, ó Deus, fala conosco ainda. Mostra-nos, ó Deus, um plano muito maior que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Esse sermão está baseado em um texto de alguns anos atrás, de Carlos Luiz Batista, intitulado Os Verdadeiros Levitas. Aproveitando esse momento onde teríamos e temos a consagração desse CD, viu, Felipe? Motivado por isso, ao estar orando e buscando em Deus, comecei a estudar um pouco mais sobre o ser levita. Aproveitando o momento do dia do músico, ontem,
e de ter uma igreja tão envolvida nesta área da música, tão musical, poderíamos assim colocar, pensar um pouquinho sobre o que é ser levita. Porque normalmente quando nós pensamos em levitas, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Música. Mas será que, biblicamente falando, será que quando olhamos para o Antigo Testamento, para os ensinos do Antigo Testamento, será que quando olhamos para os princípios do Novo Testamento, será que levita é tão somente aquele que se envolve na área da música da igreja? Vez por outra, eu ainda ouço pessoas falando, não, mas precisamos formar uma classe de EBD dos levitas. Talvez aqui já tenha havido algum dia a classe dos levitas. Já teve alguma vez aqui? Mais de uma vez? Classe de levitas? Eu já soube que já houve. Então não foi formal. Mas já teve. Já teve. Quando falamos assim, não, mas os levitas precisam estar separados. Quando o pastor retirou as cadeiras daqui de cima, muita gente, talvez até hoje, ainda fala assim, mas por que tirou as cadeiras lá de cima? Uma das coisas, um dos princípios, é que a nossa alma, ela historicamente falando, ainda separa o clero dos leigos. O levita é levita enquanto ministra e serve, por isso fica aqui enquanto serve, conduz, ajuda, facilita a igreja na adoração. Mas no momento em que não mais está nessa função de levita, ele desce e senta para ouvir a palavra. Da mesma forma, quando o pastor, que não somente o pastor é o sacerdote, porque na nossa cabeça o pastor é o sacerdote. Só que, biblicamente falando, sacerdotes somos todos nós. Todo aquele que se entrega a Jesus. Qual é o princípio, não é, da reforma protestante? Um dos princípios, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, pensando dessa forma, todos somos sacerdotes. O pastor, enquanto sacerdote, exerce suas funções sacerdotais, mas no momento em que não está exercendo, ele desce e é ministrado por outras pessoas. Esse é um princípio básico, um princípio básico. O Antigo Testamento fala para a gente das funções do levita, do sacerdote, daquele que matava o animal, daquele que jogava o sangue, daquele que... Você para pensar, o altar, não é, que era uma grande churrasqueira. Para pensar, era uma grande churrasqueira, uma grelha, onde os sacerdotes pegavam os animais, matavam, esquartejavam os animais, pegava parte da gordura, por exemplo, colocava lá. Por que o fogo subia? Quem faz churrasco aqui? Levanta a mão. O que faz o fogo subir? A gordura. Por isso que, biblicamente, você olha lá, Levítico, qual era a parte que Deus exigia para ele? A gordura. E quando a gordura era oferecida, o fogo subia. Quando o pessoal, como Hofni e Finéias, roubavam a parte gordurosa para eles, o fogo não subia. E Deus não aceitava aquele sacrifício. Não é a questão somente da gordura, de dar, de comer, que é a parte mais gostosa, se não é. Não é essa a ideia. A ideia é de obediência, de servir. O plano é muito maior. Quantas vezes nós olhamos a ideia da adoração, e muito tempo, talvez por muito tempo, nós tivemos um ensinamento de que música sacra era música americana ou europeia. Gerson Borges diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que na maioria das igrejas no Brasil, quando você entra na igreja e começa a cantar, você sai do país. Porque a gente acha que ritmos brasileiros são pecaminosos. Lá na nossa essência, quando nós temos um musical, alguma coisa que envolve ritmos brasileiros, é um negócio diferente. Tocar uma música em ritmo de baião, por exemplo, a igreja fica meio assim, né? E aí?
Pode ou não pode? Samba nem pensar. Samba, né? Fica igual aquele... Como é que pode? Como é que os ritmos são santificados ou não? Como é que um instrumento se torna mais santo que outro? Um instrumento como esse aqui, por exemplo, que na maioria das igrejas batistas históricas, se não tiver um instrumento desse dentro da igreja, essa igreja não é muito séria, não. Esse instrumento era usado nos cabarés, no século XIX, nos Estados Unidos. Nós pegamos e dissemos, esse é santo. Bateria, eu participei da geração, não sei quantos participaram, que bateria e guitarra, nós quase fomos excluídos da igreja. Quantas vezes eu briguei para que nós tivéssemos lá os instrumentos. Hoje, natural. Quantas coisas nós consideramos, colocamos, damos um destaque, mas hoje esse paradigma já está sendo quebrado. Produzimos músicas tupiniquins que adoram ao Deus verdadeiro. Quando a gente acha que música, somente música é adoração, reduzimos o conceito de adoração. Quando achamos que é só no domingo que nós adoramos a Deus, nós reduzimos o conceito de adoração. Quando nós achamos que determinados instrumentos, e tão somente esses instrumentos são de adoração e os outros são profanos, nós reduzimos a adoração. Muitos gostam de ser chamados de levitas, mas o levita varria o acampamento, tirava a poeira dos móveis, lavava os pés dos viajantes, ficava na recepção, na introdução do culto. Levitas também eram músicos, também serviam na música, mas muito além disso. Então, quando nós falamos de levitas, biblicamente falando, estamos dizendo que todos nós, que um dia entregamos a vida a Jesus, temos um quê de levita. Aí aquela pessoa que é super desafinada e que não consegue tocar um acorde, pode ficar feliz, porque também é um levita. Porque quando nós temos uma cesta que está torta e alguém vem e acerta, trabalho de levita. Quando alguém percebe que tem um fio que não está muito bem e vem aqui e coloca, trabalho de levita. Sabe qual é a nossa postura muitas vezes? Não é meu trabalho, não é minha função. Alguém deixou de fazer isso. Quando nós nos colocamos numa postura acima, superior, nós deixamos de exercer a função levítica, o privilégio de servir a Deus. Bom é quando jogadores de vôlei, por exemplo, quando a bola está vindo, dois pulam e batem um no outro, mas a bola vai, do que aquela famosa deixa que eu deixo, e a bola cai no chão. Muitas vezes, como igreja de Jesus, nós temos nos comportado como esses jogadores de vôlei. Quando a bola está vindo, ninguém vai, porque não era a minha posição, não era a minha bola, era a sua. Mas você não foi? Deveríamos todos dar as mãos e juntos servirmos a esse Deus tão maravilhoso, que tem um amor sem igual por nós. Aprendemos na Bíblia que fazemos parte de um plano muito maior, maior do que os meus sonhos, maior do que os meus projetos, maior do que eu. Então vamos olhar na Bíblia, nesse versículo 11, tão somente o versículo 11. Mantenha aí sua Bíblia aberta, por favor. Faça parte de um plano maior, tenha compromisso com Deus. Diz a Bíblia: meus filhos, não sejam negligentes agora. Até aí, você pode repetir comigo só essa parte do versículo? Meus filhos, não sejam negligentes agora. Interessante. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós precisamos ser sérios com o trabalho do Senhor.
com o trabalho de Deus. A palavra negligente aqui, na sua raiz hebraica, traz a ideia de redução. Ser negligente é aquele que reduz. Reduz o quê? Reduz a importância. Por exemplo, se alguém é negligente, ou seja, deixa de fazer algo que deveria fazer, porque simplesmente reduziu a importância daquilo. Normalmente nós nos esquecemos, e obviamente eu estou generalizando, nem sempre, não é? Mas na maioria das vezes, nós esquecemos alguma coisa que não é muito importante para nós. Porque se fosse muito importante, nós não esqueceríamos. Nós anotaríamos, colocaríamos para despertar, nós pediríamos alguém para ajudar a gente. Já viu aquela coisa, você tem uma entrevista marcada de emprego, você não pode esquecer. Você não pode esquecer. Porque se você esquece, você perde uma grande oportunidade. Se você tem uma consulta marcada com um médico, que vai poder dar um diagnóstico sobre a sua enfermidade, se você vai ter que operar ou não vai operar, se você vai entrar num tratamento ou não, você vai deixar de ir numa consulta como essa? Você vai esquecer, e pensei que fosse amanhã, pensei que fosse hoje, foi ontem. Alguém faz isso? Raramente, raramente. O que a Bíblia nos ensina é que não sejais negligentes, não sejam negligentes. A nova tradução na linguagem de hoje, ela vai usar uma expressão até mais forte, ela vai dizer assim: não sejam, meus filhos, relaxados. Relaxados. Versículos de 5 a 10 vão dizer que havia impureza. Os levitas simplesmente negligenciaram, diminuíram a importância do seu trabalho, não levaram a sério as exigências divinas e não fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Então, nos versículos de 5 a 10, se você ler novamente, você vai perceber: façam isso, limpem as impurezas, purifiquem-se. Tem muita imundícia no meio de vocês, gente. Tem gente querendo servir ao Senhor com uma vida de prostituição. Nascido e criado na igreja, se prostituindo durante anos e ministrando na presença de Deus. Gente que brinca, que rouba ao Senhor nos dízimos e ofertas, ainda tem uma pseudo-autoridade para exigir alguma coisa de alguém. Isso é negligenciar o que Deus está nos colocando como desafio, como propósito de vida. Se Deus te deu um dom espiritual, meu querido, exerça o seu ministério, modere a sua língua, abra os seus ouvidos e olhos espirituais e coloque, arregace as mangas e coloque a sua mão no arado. E a Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Estou dizendo isso com temor diante de Deus. A Bíblia diz assim: meus filhos. O versículo bíblico começa a dizer: meus filhos, não sejam negligentes. A palavra não está sendo dita para humilhar, não está sendo dita para maltratar, a palavra está sendo dita para educar. Quando você fala com o seu filho de uma forma mais dura, é porque você não ama ou porque você o ama? Porque você ama, você está forjando o caráter dele. É óbvio que nós erramos muitas vezes, mas estamos tentando acertar. Agora, Deus acerta sempre. Por isso que a palavra de Deus revelada para nós é poder de vida. E a Bíblia está dizendo: meus filhos, não sejam negligentes, ou seja, não brinquem com as coisas de Deus. A questão de respeitar agendas, horários, de se programarem, de se planejarem, de orarem ao Senhor e clamarem para que as coisas aconteçam por minha iniciativa. Estava conversando recentemente, semana passada, com o pastor Fernando Brandão, com outras pessoas da Junta de Missões Nacionais e de outras pessoas da liderança da Convenção Batista Brasileira, lá na reunião do Conselho. E qual é a grande crise da maioria da liderança hoje? Foi detectar que ao longo
dos anos, nós formamos frequentadores de igreja. E esse não é o objetivo de Deus para nós. O Senhor não nos chamou para sermos frequentadores de igreja, o Senhor nos chamou para sermos discípulos, que formam discípulos. Nós nos colocamos muitas vezes como consumidores da fé, consumidores dos atos religiosos. Como é gostoso ouvir uma boa música, como é bom ouvir uma boa palavra, como é bom estar num ambiente onde temos pessoas agradáveis, que nos cumprimentam, que nos abraçam. Só que nós temos aprendido que o culto é a vida. O culto é a vida. Quantas vezes nós estamos barateando a graça de Deus. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano na Alemanha e morreu assassinado por ordem do Führer 2 dias antes da Segunda Guerra terminar. E esse camarada, homem de Deus, disse o seguinte: graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é quando nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado e ressurreto. Nós hoje muitas vezes temos visto a negociação desses valores que são essenciais à fé cristã. Vivemos uma época em que muitas vezes o objetivo é encher a igreja e barateamos a graça, ou seja, baixamos o padrão de Deus para que os bancos estejam lotados. A nossa sensação muitas vezes é que quando a igreja está cheia, Deus está falando, nem sempre. É óbvio que é muito bom quando a igreja está lotada e cheia e louvando ao Senhor, mas nós não conseguimos enxergar o coração de ninguém. Quantas vezes, em vez de adorarmos, estamos julgando o irmão que está ao nosso lado, estamos analisando quem está à frente, as palavras que foram ditas, o acorde que foi tocado errado. O músico tem disso, eu não ouço nada. Teólogos de plantão, analisando cada frase, para ver se o pastor tem uma teologia coerente. Não estou dizendo dos colegas pastores que muitas vezes até me ajudam e falam: pastor, o senhor falou aquilo, talvez não ficou muito claro. Isso me ajuda, isso é muito bom. Mas quando há aquela coisa do está vendo aquilo ali? Não é teologicamente correto. Muito cuidado com isso. Em nome de uma teologia pura, nós matamos pessoas ao longo dos séculos. Em nome de Jesus, pessoas foram assassinadas ao longo dos séculos. Espadas em formato de cruz, para que pedissem a Deus o perdão após tirarem muitas vidas. A Bíblia fala: não negligencie, não reduza a sua fé. E quando é que eu reduzo a minha fé? Eu reduzo a minha fé quando eu deixo o pecado me dominar. E eu digo assim: eu não consigo me livrar, é mais forte do que eu. Na quarta-feira nós falamos um pouco sobre isso. De fato, somos fracos, somos frágeis, muitas vezes até impotentes diante de situações tão grandes. É por isso que nós confiamos e declaramos a nossa fé em Jesus. É por isso que, ao passar pela sombra da cruz, os nossos fardos são aliviados
E os nossos questionamentos mais profundos da alma são colocados em Jesus e passa então a fazer sentido a vida nova que Jesus dá para a gente. Quando eu vivo uma vida dupla, dentro da igreja uma coisa, fora da igreja outra, estou reduzindo, negligenciando a fé. Quando eu venho para cultuar, mas o meu coração está longe, reduzo a fé. Faça parte de um plano maior. Segundo lugar, desfrute da presença de Deus. Vamos ler novamente o versículo 11. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem, até aí, o Senhor os escolheu para estarem diante dEle. Olha só que coisa interessante, a palavra de Deus agora sendo colocada para nós. O que significa isso? Em algumas versões vai dizer que nós fomos eleitos por Deus para estar na sua presença. Estar na presença de Deus, a palavra, a essência hebraica aqui, não é simplesmente dar uma passadinha. Eu vou passar, estou na presença de Deus e agora vou embora porque eu tenho outra coisa para fazer. Não, a essência da palavra aqui é permanecer, ficar o tempo todo na presença de Deus. Então assim, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dEle, ou seja, para permanecerem na presença dEle. É diante disso que o conceito de culto é ampliado. Culto não é só quando a gente se reúne aqui na igreja, por isso quando a gente coloca lá no cartaz, horário do culto, tal hora, é maior do que isso, porque o conceito é, o culto é a vida. Eu estou na presença de Deus o tempo todo. Se você é um cirurgião, na hora que você passa o bisturi, você está adorando o nome de Jesus. Se você é uma dona de casa, na hora que você coloca sal no arroz, você está adorando o nome de Jesus. Pastor, mas o que é isso? Esse é o conceito bíblico de adoração, é muito maior. Eu tenho visto pessoas piedosas, sinceras, jovens, adultos, até anciãos, dizendo assim, eu queria servir mais a Deus, então eu vou abandonar os meus estudos, abandonar o meu trabalho, vou fazer seminário e então vou servir a Deus. Muito cuidado com isso, porque nem todos foram vocacionados, chamados por Deus para o ministério específico, de liderar, mas todos foram chamados para serem sacerdotes e levitas. Então muitas vezes quando você é um bom profissional, um excelente profissional, você está honrando o nome de Jesus, e através da sua profissão, você poderá levar a mensagem do Evangelho de Jesus a tantas pessoas. Fico imaginando, quando eu fiz um estágio na UFRJ, na época nós trabalhávamos no subsolo, numa área de pesquisa, na área de catálise química, muito específico, e tinham 3 portões até chegar lá, ficava no subsolo, com 3 portões até chegar lá, uma pesquisa restrita e tal, para chegar lá tinha que passar por um, passar por outro, a minha pergunta era, quem ia alcançar essas pessoas? Para falar para elas que Deus as ama. Quantas pessoas isoladas neste mundo, às vezes no meio da multidão, mas isoladas, que talvez nunca vão entrar numa igreja para ouvir um pastor pregar do amor de Jesus, para terem suas vidas transformadas. Mas você que está lá, que foi chamado por Deus para ser uma pessoa que, sei lá, que faz transporte de criança, que trabalha com cozinha, que é um engenheiro, que é, sei lá, qualquer seja, músico, qual que seja a sua profissão, o que Deus tem colocado? Por que Deus colocou você lá? Quantas pessoas estão perto de você? Quando eu visitei a irmã Elisete, a gente falou sobre isso. Quando eu visitei o irmão Feitosa, a mesma coisa. Pastor, todo mundo que passou aqui, eu já falei de Deus. Às vezes a gente não entende por que uma pessoa que trabalha tanto na obra de Deus, um coração tão aberto, fica um mês e meio internada no hospital, sofrendo. Mas quantas pessoas ouviram falar do amor de Jesus e da fé através da vida
de uma mulher como essa, de um homem como aquele, de uma pessoa como você, lá no seu trabalho, na sua vizinhança. É muito maior, é muito maior. O culto é a vida. Dentro da história da salvação, Deus escolheu um povo. E no Novo Testamento, esse povo é colocado de forma espiritual, ou seja, nós somos chamados de povo de Deus. A Bíblia fala para a gente sobre isso. Eu queria que você, nesse momento, pudesse fazer esse exame, porque Deus nos escolheu para vivermos na sua presença, sem religiosidade falsa. Eu não sei se você tem vivido uma vida de religiosidade. Fé não é religiosidade, fé é uma vida de adoração. Não são rituais vazios. Hoje à noite, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um ritual vazio, não é um ritual onde nós fazemos as coisas desse jeito, para alcançar. Não! É uma celebração, trazer à memória que Jesus um dia morreu, mas ressuscitou vencendo a morte, e através dele nós temos salvação. É uma celebração, é uma festa. É uma festa. Em último lugar, faça parte de um plano maior, adorando a Deus com o seu serviço. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, nós já vimos, não reduzam a sua fé. Segundo, pois o Senhor tem escolhido para estar diante dele, não é para dar uma passada, é para permanecer na presença de Deus, onde quer que nós estejamos. Em terceiro, para o servirdes e para serdes ministros, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. É preciso servir a esse Deus que nós adoramos. É a mesma palavra, servir, ministrar, sendo reforçada. Estar na presença de Deus. Hoje a gente entende ministrar de um outro jeito. Todo mundo quer ser ministro, mas não com o princípio que a Bíblia traz, porque ser ministro é ser escravo. No Novo Testamento nós temos pelo menos 4 palavras em grego para servo, escravo, ministro. Uma delas que é usada, por exemplo, muito aqui no nosso contexto, que foi transliterada, é o diáconos, não é? O diácono, que é aquele servo que normalmente ficava à porta da casa das pessoas e colocava uma toalha na cintura. Quando alguém chegava, lavava os pés dessa pessoa, secava, porque a pessoa andava de sandálias, estradas eram empoeiradas, então era um serviço humilhante muitas vezes, secar o pé dessa pessoa. Depois ele se preparava e servia então a mesa do seu servo. Esse era o diácono. Existia o doulos, que era o escravo mesmo, aquele que cometeu alguma coisa, algum crime, e era então escravizado para servir durante um tempo, como escravo, para pagar a sua pena, vamos assim dizer. Existia uma outra que era o ruperetes, que era aquele camarada que era escravo no navio, e ele ficava no último nível do navio. Lembra daqueles navios que tinham remos? Né? Existiam 2, às vezes 3 camadas de remo. Lá no primeiro nível, o remo sai da água em um determinado momento, né? Então dá um refresco, depois ele vai na água, é pesado, mas depois ele sai. Embaixo, no último, o remo nem sai da água, ele fica dentro, é o tempo todo. Esse último, chamado ruperetes, é o ministro, que é comparado ao ministro do Evangelho, aquele que serve a todos os servos. O princípio de sermos servos de servos vem daí. Quem é servo de servos? Pastor? É verdade. E você é o quê? É servo de quem? Somos servos de servos, servos de Deus. Às vezes a gente mistura alguns conceitos. Pastor é servo de todos os servos. Todos nós servimos a servos.
pessoas que se colocam numa postura humilde diante de Deus. Diante de Deus não há arrogância, porque nós vamos exigir o que de Deus? Nós vamos barganhar com Deus o que? Trocar o que com Ele? Não, porque se o Senhor fizer isso, eu entrego a minha vida. Ora, Deus não precisa de nós. Não estamos aqui na mitologia grega, onde as orações das pessoas fortalecem os deuses do Olimpo. Não, essa não é a teologia bíblica. Deus é Deus, acima de todas as coisas. A essência da vida, do universo. Agora, Ele se importa com a gente. E Ele ama tanto a gente. O seu amor, de fato, não tem fim. E Ele vem até nós. E eu me lembro de João 3,16. Será que você consegue recitar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez, quando Tiago e João vieram dizendo para Jesus: quando chegar na sua glória, no seu reino, olha, eu quero sentar à direita e ele à esquerda, e nós vamos ser os maiores no reino de Deus. E Jesus vira para eles e fala assim, Marcos 10:44, aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. O plano muito maior. A adoração não está sujeita e presa aos meus conceitos, mas sim ao que a Bíblia ensina. Não sejamos negligentes, ou seja, reduzindo a mensagem do Evangelho, reduzindo a aplicação de ser sacerdote, de ser levita na minha vida. Felipe, não seja mais um. Não seja mais um. Essa é a nossa oração nesse meio gospel, que muitas vezes valoriza algumas coisas que a Bíblia condena. Seja fiel sempre, mas não apenas o Felipe, João e cada um de nós, sejamos servos de Deus, servos de servos, levando a mensagem do amor de Jesus, porque o plano de Deus é muito maior. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã tão especial que o Senhor fez para nós. Eu te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de servir a um Deus vivo, não apenas um Deus distante, de que eu ouvi um dia falar, mas um Deus que se revelou, que é pessoal e que salvou a minha vida. Obrigado, meu Pai, por aqueles que aqui nesta manhã estão e ouviram a Tua palavra, ouviram os louvores, que também sejam impactados pelo amor de Jesus. Eu agradeço, meu Pai, porque o plano que o Senhor tem para nós é muito maior, muito além do que possamos imaginar. Eu te agradeço pela vida do Felipe, toda a sua equipe, seu ministério, mas também, ó Deus, pela vida da primeira igreja batista em Vila da Penha, por todos os levitas, sacerdotes, ministros que aqui estão, que um dia entregaram suas vidas a Jesus. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Queria que você mantivesse ainda nesse momento os seus olhos fechados. Se uma música ao teclado puder ser tocada nesse momento. Eu queria que você nesse momento ainda estivesse em oração, porque a Bíblia nos ensina que diante da exposição da palavra de Deus, nós precisamos tomar algumas decisões. Não podemos simplesmente ouvir, passar pela presença de Deus. A Bíblia nos convida a permanecer. E a pergunta é: o que eu preciso fazer para não negligenciar mais a fé?
O que eu estou fazendo na minha vida que está diminuindo a importância do poder de Deus ou do próprio Deus na minha vida? Quais são as questões no meu caráter, na minha agenda, nas minhas ações que precisam ser mudadas? O que eu tenho falado, tem saído da minha boca, que tem maltratado pessoas ou magoado o coração de Deus? Ore ao Senhor nesse momento: meu Deus, livra-me da negligência, amplia a minha fé. Deus nos convida para permanecer. Não é só passar aqui domingo de manhã, passar domingo à noite, passar na quarta-feira, mas é estar continuamente na presença de Deus, em casa, no trabalho, na rua e até mesmo aqui, reunidos como igreja. E lembrando que Deus nos convida para servir, mas não servir apenas a Ele, o Deus Todo-Poderoso, mas servir as pessoas que estão perto da gente, servir as pessoas que estão próximas de nós. Eu não sei quantos aqui nessa manhã, diante de Deus, estão tomando decisões pessoais, íntimas. Eu não vou pedir a você para falar sobre isso agora, eu não vou constranger você nesse momento a falar aquilo que está no seu coração, é com você e Deus. Mas se você está tomando hoje uma decisão diante de Deus, coloque-se em pé no seu lugar. Eu só quero orar por sua vida. Coloque-se em pé, diga: eu estou tomando diante de Deus uma decisão. Deus abençoe. Deus abençoe o coração de cada um que está se colocando em pé agora. Adolescentes, jovens, adultos, anciãos, dos mais diversos tipos de pessoas, das mais diversas origens, das mais diversas famílias. Se você é antigo na igreja ou se você é novo, se você está hoje aqui visitando, coloque-se em pé e diga: eu entendo, o plano de Deus é muito maior. Tome uma decisão nesse momento, seja com relação à negligência, seja com relação a servir, seja na sua vida pessoal, no seu relacionamento na família, seja com relação ao seu trabalho ou na igreja. Se você está aqui hoje de manhã e ainda não assumiu um compromisso com Jesus e hoje quer entregar a sua vida a Jesus, fique em pé também e diga: eu preciso de Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus hoje, e apesar das minhas dúvidas, dos meus questionamentos, apesar do meu sofrimento, eu quero ter paz. Você quer receber a paz de Deus? Entrega a sua vida a Jesus agora. Fique em pé no seu lugar. A Bíblia diz: venha como você está, porque Deus cuida, Deus sara as feridas, Deus restaura. Nós vamos orar nesse momento. Meu Deus, obrigado, Pai, por cada pessoa que está agora em pé, tomando decisão diante do Senhor. Eu não posso, meu Deus, enxergar o coração de ninguém aqui, mas o Senhor, ó Pai, é aquele que nos vê por dentro e por fora. Por isso, Pai, nesta manhã, mexe com as nossas estruturas, ó Pai, nossas estruturas eclesiásticas, para que juntos caminhemos, ó Pai, na Tua direção.
Obrigado, meu Deus, por cada vida que se coloca em pé agora, crendo no poder de Deus sobre a sua vida e crendo que pode ser um servo ainda muito mais valioso do que já tem sido. Meu Deus, não permita que sejamos negligentes, reduzamos a fé. Pelo contrário, que a fé em Jesus que habita em nós possa crescer a cada dia e alcançar outras pessoas. Abençoa, meu Deus, aqueles que lutam com questões muito difíceis, mas que querem servir ao Senhor. Obrigado, meu Pai, que hoje haja purificação, que hoje assumamos o nosso papel como levitas de Deus, servos do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai.